paz do Senhor Jesus, meu querido irmão e irmã. Aqui quem está falando é o pastor Chiru. E neste dia eu gostaria de estar trazendo para vocês mais um estudo a respeito dos dons espirituais. Nós estamos fazendo uma série de estudos simples, práticos no meu canal do YouTube, Pastor Chiru Vargas. Desde já eu gostaria que você compartilhasse este vídeo, que você desse o like, que você se inscrevesse no nosso canal, que você pudesse nos ajudar a estar alcançando mais pessoas para o reino de Deus. São estudos bem simples, práticos, mas que quando a gente colocar eles em ação, nós vamos ver uma profundidade tremenda, na operação dos dons espirituais. Nós vimos já a respeito de 3 dons espirituais, que é o dom do conhecimento, o dom da sabedoria e o de discernimento de espíritos. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho com vocês a respeito de um dom tremendamente importante também. E eu gostaria aqui de abrir um parêntese para explicar algo para vocês. Quando nós lemos a lista ali dos dons espirituais, lá em 1 Coríntios capítulo 12, nós vemos ali que o apóstolo Paulo ele vai listar 9 dons espirituais, Mas sempre quando o apóstolo Paulo ele fala a respeito de algum deles, ele não coloca no plural, ele coloca sempre no singular. O dom de discernimento, o dom do conhecimento, o dom da sabedoria, o dom da fé. Mas este dom que eu vou trazer um pouquinho hoje, um estudo para vocês, quando o apóstolo Paulo fala dele, o apóstolo fala o seguinte, aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, a parte B do versículo, o apóstolo Paulo ele diz assim: a outro pelo único Espírito dons de cura. Olha só que interessante, querido amigo e amiga. Todos os dons, quando Paulo fala dele, o apóstolo Paulo fala, ele fala no singular. Ou seja, dom da profecia, dom da fé, dom de operação de milagre, dom da palavra do conhecimento, palavra da sabedoria. Mas quando o apóstolo Paulo ele vai falar a respeito da cura, ele não coloca no singular, ele coloca esse dom no plural. Ele diz, a outro pelo único Espírito dons. Ele bota no plural ali. Quer dizer que há mais de um dom de cura. Por que Paulo ele está falando isso? Aqui já começa o nosso estudo e eu gostaria de que você pudesse compreender uma coisa. Você poderia estar me perguntando agora, me questionando assim, mas pastor, todos nós não podemos orar e pessoas serem curadas? Todos nós podemos orar. A Bíblia diz que Jesus nos deu poder e autoridade. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 19, o Senhor Jesus ele diz, eis que eu vi a Satanás caindo como raio do céu, e ele continua dizendo, eis que vos dou poder e autoridade. Então, queridos, quando Jesus fala em relação à igreja, ele fala que a igreja nessa terra ela tem autoridade, ela tem poder. E a Bíblia diz também, Jesus, ele deixou escrito na sua palavra, lá em Marcos capítulo 16, ele fala, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho, curai os enfermos. Então, a missão de trazer cura, ela é a missão de todo o cristão, independentemente. Se você serve a Cristo, se você é filho de Deus, se você já aceitou Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, você tem sim a autoridade de Jesus para curar no nome de Jesus, porque a glória sempre vai ser dele, a glória não é do homem, a glória é de Jesus. Quando alguém recebe uma cura, essa pessoa ela está sendo curada não porque aquela pessoa ela tem poder em si, mas ela está sendo curada porque aquela pessoa tem poder que vem do Senhor Jesus, e é para glorificar o nome de Jesus. Então, isso aqui tem que ficar bem claro, todos nós temos autoridade para curar. Porém, por que o apóstolo Paulo ele lista esse dom, ele coloca dons de cura? Porque, queridos, nem toda enfermidade, muitas vezes, as pessoas elas vão ter condições de trazer a cura. Mas daí você vai me dizer assim, mas pastor, a gente não cura no nome de Jesus? Não é diante do nome de Jesus que as coisas precisam ser submetidas? Sim, é diante do nome de Jesus. Mas nós precisamos entender uma coisa. Quando o homem pecou,
o homem ele deu autoridade, ele abriu uma porta para que o diabo pudesse operar na vida das pessoas. Você nunca se questionou por que muitas vezes, até mesmo dentro da igreja, pessoas, irmãos, até pastores, pastoras, pessoas assim que têm um conhecimento da palavra tremendo, que vivem o evangelho, você nunca se questionou por que há pessoas deste tipo que muitas vezes acabam partindo com uma enfermidade, né? acabam orando e pessoas não são curadas, ou elas têm uma enfermidade e elas não são curadas, pessoas oram por elas e elas não são curadas. Eu já conheci pessoas, né, que amavam a Jesus, que tinham uma vida correta, mas que faleceram de câncer, faleceram de outras enfermidades. E isso aí a gente começa a se questionar o porquê. Se a Bíblia diz que Jesus levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, né? E a gente se questiona se a Bíblia diz, Jesus falou, curai os enfermos, né? Por que muitas vezes a gente ora e as pessoas elas não são curadas? Por quê? Porque não há o entendimento dessas pessoas em relação aos dons de cura. Elas pensam o seguinte, não, eu tenho que orar e a pessoa, em nome de Jesus, ela vai ser curada de qualquer maneira. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que no reino dos céus tudo é com decência e ordem. Se o apóstolo Paulo aqui, ele lista esses 9 dons espirituais, e esses 9 dons espirituais, eles capacitam o corpo de Cristo para desempenhar a obra, eles capacitam os obreiros do Senhor para fazer a obra de Deus, e se nesses dons espirituais existem dons de cura, é porque nem sempre uma pessoa ela vai orar e a pessoa que está recebendo a oração, que está com uma enfermidade, vai ser curada. Então, por isso que o dom, a capacitação, ela tem que vir do Senhor. E por que o Senhor, através do apóstolo Paulo, aqui fala dons de cura? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa ela pode receber o dom para curar um câncer, mas ela não tem o mesmo dom para curar a AIDS, por exemplo. Ela pode receber o dom para curar um problema de intestino, mas ela não vai ter aquele dom para curar uma dor de cabeça, porque há dons de cura, não é um dom, são dons de cura. Nessa área aqui de curas, de enfermidades, nós precisamos entender que há vários espíritos malignos atuando nas áreas de enfermidade. Nem toda enfermidade, nem toda doença, ela é espiritual, mas boa parte delas são espirituais. Por isso que muitas vezes tem enfermidades que os médicos dizem, olha, isso aqui não é na medicina humana não tem o que fazer. Por exemplo, questão da AIDS. A questão da AIDS, a medicina humana não tem uma cura para ela. A medicina ela remedia, né? Ela ajuda a aplacar os sintomas, a fazer com que a pessoa viva um pouco melhor. Mas não há uma cura completa. Há alguns tipos de câncer, por exemplo, que na medicina humana, quando a pessoa é diagnosticada com determinado câncer, 2, 3, 4, 5, 6 meses de vida, porque a medicina humana não tem muito o que fazer, dependendo do grau que já está avançado. Mas, quando a pessoa opera nos dons de cura, e se ela tem o dom para aquela enfermidade ali, para ela não vai ser difícil orar no nome de Jesus e aquela pessoa ser curada. Mas para outra pessoa vai ser difícil, por quê? Porque aquela pessoa não caminha, ela não opera naquele dom específico ali. Por isso que Paulo ele colocou dons de cura no plural, é dons, não é o dom. Eu já orei por pessoas com dor de cabeça que foram curadas. Mas eu já orei por pessoas, por exemplo, com outros tipos de enfermidade, como câncer, que não foram curadas. Então a gente vai orar, a gente vai buscar em Deus, né, porque quem capacita é Deus, quem distribui os dons segundo a sua vontade é o Senhor Jesus, através do Espírito Santo e pela imposição da mão dos homens de Deus também, como está lá, como eu falei no primeiro vídeo deste canal, né? E quando a gente vê que a gente não tem o dom de cura específico para aquela enfermidade ali, a gente precisa procurar alguém que tenha aquele dom, ou se a gente quer muito aquele dom, a gente tem que buscar em Deus, orar, se consagrar, buscar a sua presença, pedir para Ele, né? E se for da vontade dele, Ele vai nos dar. Eu já vi esse dom operar muito, irmãos, esses dons. Mas algo tem que ficar claro para você aqui neste vídeo. Entenda uma coisa,
Não é porque o pastor orou por você e você não foi curado. Não é por isso que ele não é um homem de Deus, ele não é usado por Deus. Talvez a enfermidade que você estava pedindo para que ele orasse, ele não está capacitado com o dom daquela enfermidade para orar por você. Há algumas enfermidades, como eu falei, tem enfermidades que você vai pôr a mão, vai orar, né, no nome de Jesus, e aquele mal vai sair. Mas há algumas questões mais específicas aí, né, tem até a ver, por exemplo, com questão de maldição hereditária, questão de brechas na vida da pessoa, tem algumas coisas assim que não estão tão bem claras, que daí vai entrar a questão do discernimento de espíritos, para que a gente possa entender o porquê que a pessoa está passando por aquele problema, qual é a raiz daquele problema, né? E em cima daquilo ali a gente vai estar orando para que haja cura, né? Mas o intuito meu deste vídeo hoje é deixar bem claro para você o seguinte: isso aqui é uma dúvida que tem ficado muito na igreja. Por que que tem pastor que ora por uma enfermidade e eu não sou curado? Por que que tem pastores ou pastoras ou apóstolos que já oraram por determinadas enfermidades e aquela pessoa não foi curada? Por quê? Porque de repente a atuação dela naquele dom, nos dons de cura, não contemplou aquela enfermidade que ela estava passando. Significa então, pastor, que eu tenho que morrer com aquela enfermidade? Não, né? Tem a questão aqui também da fé sua e da fé daquele que está orando. Jesus, sempre quando ele chegava até uma pessoa, né, com alguma enfermidade, ele sempre dizia: a tua fé te curou, né? Que nem aquela mulher do fluxo de sangue. Há 12 anos aquela mulher, ela estava padecendo com o fluxo de sangue, ou seja, o período da mulher ali, né? O período menstrual. 12 anos sem cessar. Lá a Bíblia diz que aquela mulher já havia gastado todos os seus bens, não conseguia cura. Na medicina da época ela já tinha tentado de tudo, nada resolveu. Mas ela ouve Jesus, ela ouve falar que Jesus está passando por ali. E aquela mulher fraca, debilitada, né, ela vai para tentar encontrar Jesus e no meio da multidão ela toca na orla, né, ela toca no manto de Jesus. E Jesus na mesma hora reconhece que saiu virtude dele, saiu o poder dele. Ali o que Jesus estava dizendo? Ó, tem um dom aqui na minha vida que está operando, saiu virtude, saiu poder de mim, poder para curar. E daí ele para e diz: olha, quem é que me tocou? E daí os discípulos, né, os seus apóstolos dizem: mestre, a multidão ela te aperta e tu quer saber quem é que te tocou? Né, é quase que impossível, todo mundo está te tocando. E Jesus fala: não, foi diferente, saiu virtude de mim, alguém me tocou. E daí aquela mulher chega para Jesus e conta a sua história e Jesus diz para ela: a tua fé te curou, né? Então a gente tem que entender assim também, queridos. Às vezes a pessoa ela não é curada porque a fé dela não alcançou o nível que Deus precisa para que ela seja curada também. Outra coisa é a questão da operação de maravilhas, o dom de operação de maravilhas. Aí não depende da fé da pessoa, né? Mas aí é outro estudo, é outro dom. Mas algumas enfermidades, para que haja cura, precisa ter o dom específico para aquilo ali. E também a pessoa precisa ter fé. O dom tem que estar envolvido, assim como a fé da pessoa precisa estar envolvida. Eu já vi pessoas serem curadas de AIDS, né, através de uma oração, mas eu já vi pessoas também serem que foi orada para a AIDS e a pessoa não foi curada. Então você me pergunta por quê, pastor? Talvez os dons ali, o dom de cura que estava na vida daquela pessoa, que estava orando para aquela pessoa ser curada da AIDS e não foi, não era aquele dom de cura específico para aquela enfermidade, e de repente a fé daquela pessoa também, ela não estava ainda fortalecida, né? Ela não estava ainda baseada firme na palavra de Deus. Amém, queridos? Eu gostaria de deixar para vocês esse pequeno estudo simples, então a gente precisa entender, tá? Ali o apóstolo Paulo ele fala dons de cura, ele não fala do dom, ele fala de dons, porque são vários dons, depende da enfermidade que vai ser orado, depende da pessoa estar capacitada para aquela enfermidade, mas também tem a ver a sua fé para que você receba a cura. Eu creio em nome de Jesus, que Jesus ele quer curar, ele quer salvar, ele quer libertar a todos sem nenhuma exceção. Ele quer fazer isso. Mas a gente precisa compreender a sua palavra, primeiramente. Compreender o que Isaías
capítulo 53, versículo 3 fala que verdadeiramente Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e dores. Este é o primeiro passo para você receber a sua cura. É você compreender que Jesus, naquela cruz, ele já carregou a tua enfermidade. Lá naquela cruz, o pecado que estava sobre você, Jesus já carregou. Segundo passo é você ter fé para que a cura venha sobre a tua vida. Independentemente do problema que você tenha, independentemente da enfermidade que você esteja enfrentando, Jesus é poderoso para curar você, seja ela o que for. Aí você pode me dizer assim, mas eu fui desenganado pelos médicos. Não tem problema. Aonde o médico coloca um ponto final, o Senhor vai lá e coloca uma vírgula de continuação da tua vida. Então você precisa ter fé, acreditar até o último vida, até o último suspiro, né? Porque a Bíblia diz que a fé é a convicção daquilo que nós esperamos, né? Eu não preciso ver o meu milagre, eu tenho que crer no milagre. Como Jesus falou para Tomé, Tomé, agora que tu me viu, tu creu? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então a cura ela tem a ver com a fé, né? Você não tem que ver a cura, você tem que crer naquilo que Jesus fez. E terceiro, a questão dos dons de cura, né? Vê bem o que está acontecendo ali. Vê se a pessoa que está orando por você, ela tem aquele dom para aquela cura ali. Mas pastor, como é que eu vou saber? Bom, querido, daí converse com o pastor, converse com a pastora, converse com o apóstolo, né? Veja assim em que área mais aquela pessoa se movimenta, né? Em relação ao dom de cura, aos dons de cura. Mas, independentemente daquela pessoa operar ou não naquele dom, a cura pode acontecer, porque quem cura é Jesus. Amém? Ele é quem cura, não é o homem. Se Jesus decidir usar uma pessoa para te curar de um câncer, de uma AIDS, de uma diabetes, mesmo que aquela pessoa não tenha aquele dom específico para aquilo ali, Jesus pode fazer, porque Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele opera como Ele quer, conforme Ele quer, da maneira que Ele quer. Amém, queridos? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Espero que esse estudo simples ele seja proveitoso para a tua vida. E amanhã nós vamos estar aqui mais uma vez trazendo mais um estudo a respeito de outro dom para você. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.